Tem um vídeo seu sobre uma pegada gigante, né? Sim. Isso é relacionado aos Nephilims ou a ideia dos Nephilims? Então, a pegada gigante não, mas tem um local que sim tá ligado a os gigantes da época bíblica, que é o Círculo dos Gigantes. Se vocês quiserem tentar catar aí o Onde vídeo. é a pegada gigante? Então, a gente tem duas coisas, na realidade. A gente tem uma pegada gigante, mas que não é uma pegada de um pé. É um formato gigante de um pé construído por mãos humanas. Então, eles formaram um pé gigante. Tendo dito isso, tem um local nas colinas do Golã que se chama Rujum el-Khiri, que é o Círculo dos Gigantes. Galgal Refaim. Então, na Bíblia, a Bíblia nos conta de diferentes tipos de gigantes. Um dos tipos gigantes é Nefilim, outro tipo são os Refaims. Então... Tem mais, né? Zanzunim. Os Nephilims seriam o fruto dos anjos relacionados com humanas. Alguns acham que sim. Alguns acham que sim. Tem alguns livros que não são livros que estão na Bíblia, são livros que são apócrifos. Por exemplo, o livro de Enoque, que entra nessa questão de como os gigantes surgiram. Tem também um dos manuscritos do Mar Morto, é literalmente chamado o Livro dos Gigantes, que entra em todos esses assuntos e ele concorda em muitas coisas do livro de Enoque, mas não são livros bíblicos. Então, tem uma discussão dentro do próprio mundo judaico e cristão se esses são livros com expressão divina ou não. Mas o que a gente sabe é que a Bíblia nos conta que existiam gigantes e que tinham vários tipos de gigantes. Um tipo especificamente se chamavam os Refaims. A Bíblia nos conta onde eles moravam. Eles moravam nas colinas do Golã. Eles, inclusive, falam o nome do último rei dos Refaims, se chama Og. Rei de Bazã. Rei de Baxã, Baxã em hebraico. Baxã é as colinas do Golã. A cama dele tinha 4,5 metros. É. Então, a Bíblia não nos fala a altura dele, mas fala as medidas da cama. Então, 4,5 metros, se estima que provavelmente ele tinha talvez por 4 metros de altura. A Bíblia entra nesse fato de ter gigantes, de por volta 4 metros de altura, vivendo nas colinas do Golã, e o último rei deles se chamava Og, e eles foram extintos, eles desapareceram. Golias tinha 2,90. Então, agora a gente está vendo a foto. O que é isso? Essa foto é uma estrutura gigantesca encontrada no meio das colinas do Golã. Era uma zona militar fechada por muitos e muitos anos, e por isso ninguém tinha acesso. E ela começou a ser escavada há pouco tempo atrás. Então... É neolítico isso? Então, ela é da época provavelmente calcolítica, não neolítica. Então, a gente está falando justamente da época da Bíblia, que se encaixa provavelmente com a datação de Og. Então, é mais ou menos da mesma época e é uma estrutura gigantesca. A gente está falando mais de 40 mil pedras foram usadas na construção. E são círculos gigantescos. Essa imagem tem ela foi provavelmente batida a mais de 150 metros de altura para se conseguir ver tudo. E tem ali um labirintinho que tu consegue entrar e no meio tem uma estrutura gigantesca. Essa estrutura é um túmulo gigante. E um túmulo gigante que tem mais de 4 metros de extensão. E ele é alinhado exatamente com o Sol, com o solstício. Então tem ali uma série de fenômenos interessantes. Porque tu tá vendo a perfeição desse local? Como ele foi feito. Né? Assim, muita gente chama Stonehenge de Israel. Porque vê a perfeição desses círculos. Total. Não tem nenhuma colina, nenhum monte, nada em volta que tu consiga ver. As pessoas fizeram isso sem conseguir ver o que elas estavam formando. Pelo menos na altura do ser humano, quando tu caminha do lado, tu nem vê isso. Não dava pra subir num lugar mais elevado e ver se estava tudo certinho. Não dava pra ver. E até os dias de hoje, quando tu passa, parece uma pilha de pedras. E aí tu tem que subir pra ver o local. Então, se a gente vai falar de gigantes na Bíblia e de restos arqueológicos gigantes, o mais interessante ligado a isso é esse. Muita gente associa isso aqui a Og e aos Refaims, porque está no local certo, na época certa e com as dimensões certas. E se encontrou não só esse, se encontraram centenas de sepulcros gigantes em volta. Esse aqui é o gigantesco, porque tem o sepulcro no meio. Agora os caras podiam ter feito também os sepulcros só de sacanagem grande, né? Só pra... Lá no futuro a galera vai ficar encanadaça pra saber. Os caras tudo de 1,50 m e fazendo os túmulos de 4 metros, né? Então, o que acontece? Nessa tem o túmulo e tem todos esses círculos gigantes em volta. Fantástico. Os outros são como só os túmulos. Como se fosse alguma coisa importante, não? Tipo de um rei ou de alguém importante, talvez um rei, alguma coisa assim. A gente não sabe exatamente
porque eles fizeram isso. É aberta a mas visitação isso? É aberta a visitação, mas é bem difícil de chegar. Tá. Então, tem que pegar Tá em estudo ainda, por que que fizeram, quem... Então, interessante que se encontrou esse sepulcro e centenas de sepulcros em volta, todos vazios. Não se encontrou uma alçada. Nada de osso? Nada. Que estranho. Não se achou nada e nem também... Nem utensílios? Nem utensílios, nada. Eles estão completamente vazios todos. Então, na realidade, se fizeram escavações arqueológicas na região, se encontraram sepulcros, mas não tem muito mais o que escavar, porque são as pedras, não tem objetos ali. Porque normalmente quando a gente encontra uma coisa gigantesca, a gente espera encontrar um brinco, uma moeda... um pedaço de cerâmica, não se encontrou nada nessa região, além das próprias pedras, e por isso é muito interessante que a gente não tem contexto para isso. O único contexto que a gente tem é a própria Bíblia. E aí a Bíblia entra nessa questão de referência, mas obviamente a gente não tem nenhuma comprovação que esse local é de gigantes, a não ser o tamanho da construção. E pode ser, como você falou, de sacanagem que o pessoal fez. Não, mas é estranho. Isso aí é considerado um dos grandes mistérios de Israel. E é um local que ninguém ouve falar, inclusive israelenses. Quando eu queria ir lá gravar, eu precisava de um drone para gravar. Eu falei com amigos meus, eu preciso de um Jeep. Eu comecei com a lista, eu preciso de um Jeep 4x4, e eu preciso de um drone, e eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque é um local muito difícil. Difícil. E aí eu fui falar com meus amigos israelenses pra ver se alguém podia me levar de... Mas meus amigos nem sabiam do que se tratava. Eu disse, não, é o seguinte, no meio das colinas do Golã, tu desce a estrada tal e tal, quase ninguém daí conhece. tu vai e tu entra pra dentro, e daí tu vai de Jeep, vai, daí tu tem que estacionar o Jeep no meio do nada, e aí tu vai caminhando o último trecho, e aí tu chega até lá. É um local que, inclusive, no curso de guia me citaram que ele existia e disseram, a gente não tem nem como ir lá. Nossa. É aquele livro Ancient Israel by Flight, assim, que acho que é o único que eu vi que tem uma foto disso aí. Mas nenhum lugar... Agora tem no meu canal também. Ó. É outro nível. Você subiu o drone lá? Eu subi o drone lá. Eu comprei um drone pra poder voar em Israel, porque tem coisas incríveis em Israel. Eu acho legal que o gaúcho, eles falam perguntando, né? Eu comprei um drone, e eu falei, não sei, você que tá falando. Eu comprei um drone. Eu comprei um drone. E aí você tem imagem então de drone lá, pô, eu quero ver esse vídeo, eu não vi. Então dá pra procurar no canal, Putz, Círculo dos Gigantes. Tá. E tu consegue ver perfeitamente. Por isso, sem drone tu não consegue ver o local. Então a gente chegou lá, cheguei eu e meu pai, assim, subiu um pouquinho. Os desenhos de Nazca também, né? Que falam que só também de... as pistas de Nazca no Peru. Total. Não, meu Agora, pai, esse lance de que gigante é filho de anjo com gente é muito mirabolante. Sério? Isso não faz sentido, não. Mas eu posso dizer uma coisa, Pode. contraponto? Boa parte do judaísmo, Eu sei. na época dos tempos bíblicos, acreditava nisso. Porque os manuscritos do Mar Morto, eles são, na realidade, uma biblioteca gigante que se encontrou, uma biblioteca judaica. Dentro dessa biblioteca se encontraram livros como as regras a regra dos moradores da cidade. Tem livros que são questões próprias deles, da população que morava na cidade. Tem os livros bíblicos. Então se encontrou lá Gênesis, Êxodo, Números. Se encontraram ao Antigo Testamento. Não se encontrou o Novo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha nem sido escrito nessa época. Essa biblioteca tem entre 2.000 e 2.100 anos, os livros. Então se encontrou os livros bíblicos, é a cópia mais antiga da Bíblia já encontrada, e além disso se encontrou lá uma série de livros que são chamados livros apócrifos. Livro da própria comunidade.